Ah, não dá, é pesado, né? Muito pesado. Não é nenhum garoto. Você tá com base em praticamente o que ele jogou do meio do ano para cá. 6 meses. Né? Então, eu acho que naquela história do risco. Isso. Se o Flamengo paga isso tudo, o risco tá batendo lá no teto, né? Porque, assim, acho que em determinado momento ficou tão quente essa história, e tanta especulação e tanta briga que parecia o Robinho e não o Marinho. Parecia o Di Marinho, né? E o Di Marinho foi dessa reta final do campeonato. Exatamente. Ele foi muito bem, mas reta final, Maurício. E a gente está falando do auge da carreira dele, né? A gente não sabe se ele vai, quanto tempo ele vai conseguir jogar nesse mesmo nível que apresentou no Campeonato Brasileiro do ano passado. Então é o momento agora do Marinho, na verdade, realizar esse lucro aí, tentar ganhar o máximo de dinheiro possível no que resta da carreira dele. Acho que é o grande contrato da vida que ele pode fazer e sonhos como, sei lá, ser convocado pela seleção brasileira, jogar num time europeu, tá? Acho que acabam ficando de lado nesse momento. Ó. O foco do Marinho é tentar aproveitar ao máximo financeiramente esse grande momento que ele tem agora e que não sabe quanto tempo vai durar, né? A gente já viu, né, Nicola, em outros campeonatos, jogadores de times que brigam na parte de baixo da tabela se destacarem e, de repente, não conseguirem repetir o mesmo em um time que briga por título, até pelo estilo de jogo. Uma coisa é você se destacar em um time que está sendo contra-atacado. Por exemplo, o Cirino. O Cirino de 13 e 14 no Atlético Paranaense lá do Mancini era espetacular. Tanto que quando o Flamengo contratou, tinha uma disputa enorme com o São Paulo. Para muita gente era o melhor reforço daquele começo de ano. O melhor. O próprio Eric, agora no Palmeiras, que fez 2 excelentes anos no Goiás e não conseguiu repetir o mesmo no Palmeiras. Gil, Dimba, entre tantos outros que foram artilheiros de campeonato. Faz sentido, Bruno. É uma aposta arriscada demais. Mas aí se colocando um pouquinho na pele do Marinho. Tem muita gente nas redes sociais criticando a decisão do Marinho de deixar o Vitória. Tem uma parte não foi uma entrevista, do depoimento do Marinho, que ele cita o Denner, que é lateral esquerdo, que faleceu num acidente trágico da Chapecoense na temporada passada e tem como mesmo empresário o empresário do Marinho. Ele cita, o Denner perdeu a oportunidade, o Denner morre e deixa muito pouco para a família, porque o Denner estava começando a ganhar destaque no cenário. E aí o Marinho, para justificar a decisão de jogar na China, alega que é responsável por sustentar muita gente. Da família dele, da esposa e tudo mais. Então, a decisão também passa pelo aspecto financeiro. Acho absolutamente compreensível. E, repito, o Marinho insistiu bastante para jogar no Flamengo. Ele foi convencido de que o Vitória não aceitaria a proposta do Flamengo, o Cruzeiro também não aceitaria, e aí ele acabou abraçando a ideia de receber um salário muito maior no futebol chinês. Me pareceu que foi a melhor decisão de todas as partes. Do Marinho, que queria jogar no Flamengo, mas recebe uma proposta maior da China e tem esse lado financeiro que pesa. O Flamengo, que queria contratar o jogador, mas não poderia pagar a multa rescisória que Cruzeiro e Vitória queriam, que era justo também. Então, acho que todas as partes agiram de maneira correta. Ô, Maurício, eu tenho uma matéria hoje no O Globo, no jornal, uma matéria muito importante, interessante e assustadora em relação ao Maracanã. E a gente está recebendo várias mensagens aqui, porque é impressionante o que está acontecendo com o principal estádio do Brasil, se não for até o mais importante estádio do mundo, não é? Sem dúvida, a matéria, vou até dar o crédito aqui, matéria do jornal O Globo, da Carolina Castro. Ela entrou no Maracanã e constatou um estado total de abandono. Sujeira, cheiro de mofo, falta de luz, umas centenas de cadeiras que foram retiradas não foram ainda recolocadas. Várias das que foram recolocadas foram de uma maneira errada, que não tem nada a ver com aquele mosaico bonito original do projeto, então descaracterizou também o projeto. O gramado também em condições, quer dizer, sem condições nenhuma de prática esportiva. E um estádio que teve investimento nessa reforma recente para a Copa do Mundo de 1,3 bilhão de reais. Bilhão. E então, dá uma olhada na gravidade. O principal palco do futebol do país está nesse estado, logo depois dos 2 principais eventos esportivos do planeta. A empresa que administra o Maracanã, que é ligada à Odebrecht, ela acusa o comitê organizador da Olimpíada de ter devolvido o Maracanã sem as condições necessárias, com uma série de reparos a serem feitos. E o comitê reconhece que reparos precisam ser feitos, mas não dá uma data para poder realizar esses reparos. Enquanto isso, o Maracanã, esse estádio que levou tanto investimento tão importante para o esporte brasileiro, segue fechado, sem condições de receber partidas de futebol.
1 bilhão e 300 mil. Milhões. 1 milhão e 300 milhões de dinheiro público. Tá? E o estádio agora está sem uso, mal cuidado. Essa mesma matéria fala que o lixo deixado pelo Jogo das Estrelas continua lá. Continua lá. Né? O gramado, que o Flamengo bancou a recolocação no gramado para poder jogar ainda na reta final do Brasileiro, já está se estragando todo de novo. E que algumas cadeiras do setor de deficientes físicos foram recolocadas na área superior, onde eles não conseguem ter acesso. Entre algumas bizarrices, várias foram colocadas fora do lugar. E você vê que o Maracanã tem esse formato de mosaico, né, das cores e tal. Então, se você coloca fora de lugar, fica parecendo um remendo, né? Ah, não. Fica parecendo, fica feio ainda por cima. Mas se fosse só feiura, o problema estava ótimo, né? As áreas internas estão começando a cheirar mofo. Né? Gatos, né? Gatos soltos por ali, sujando tudo. Já começa a aparecer um estádio abandonado. E é surreal, a gente está falando do Maracanã, gente. Léo, eu acho que esse que é o ponto, porque quando os estádios foram construídos para a Copa, a gente mostrava que alguns estádios corriam risco de virar elefante branco. Sim, e um que a gente falava, esse não tem risco, é o Maracanã. Mas quando o Maracanã vira, é puro sinal de incompetência administrativa. Claro. Só isso, porque tem público, tem localização, tem tradição, tem história, mas se está nessa situação, é por pura incompetência administrativa. Por que o consórcio também não faz força para pegar de volta? Porque não lucra. Claro. Não lucra. E aí quer repassar tudo para o clube. E tá certo o clube de não entrar nessa também. É uma pena para todo mundo não ver futebol no Maracanã. E assim, os clubes estão sendo lesados. O Fluminense, por exemplo, tem um contrato longo aí, né, de utilização do estádio. Mas, enfim, é de matar mesmo, né? Você vê um estádio que o mundo inteiro usa como referência, né? Jogar no Maracanã é como falar jogar em Wembley, é como você falar jogar nos grandes estádios do futebol mundial. O mundo sonha jogar no Maracanã um dia, entendeu? Aí você vai contar lá fora, e o Maracanã que foi palco da final da Copa? Não pode ter jogo lá. Por quê? Porque tá largado. Mas os clubes da cidade construíram outro estádio? Não. Por trás dessa briga toda, há uma disputa entre duas empresas para assumir o consórcio do Maracanã. Flamengo e Fluminense já se associaram a uma dessas empresas que, ao que consta, não é favorita para assumir o consórcio do Maracanã. E aí há um dilema. Como é que você vai dar a possibilidade de autonomia sobre o Maracanã para uma empresa que não vai ter Flamengo e Fluminense à disposição para utilizar o estádio? O Flamengo, preocupado com a situação, já tomou para si o estádio da Ilha do Governador, que é um estádio com condições muito precárias na comparação com o Maracanã, um estádio, na minha opinião, que não comporta um Flamengo na disputa da Libertadores da América, com o timaço que está sendo montado pelo Flamengo. Imagina o meio de campo do Flamengo com o Rômulo, com o Arão, com o Diego, com o Conca, tendo de jogar partidas da Libertadores na Ilha do Governador. E com o Maracanã fechado por conta de falta de capacidade de administração, por conta de aspectos políticos que pesam na hora dessas grandes decisões. Quem sofre é o torcedor, quem sofre é o futebol brasileiro. E por essas e outras a gente consegue entender muitas das mazelas do nosso futebol. Bom, é o seguinte, mudando um pouquinho de assunto,